Nós temos o prazer de falar com o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, sem partido, já é uma grande indicação. Só do cara não ter partido já é um atestado de idoneidade moral. Né? Aliás, eu estou querendo ficar sem partido também. Governador, eu não sei se a gente pode falar bom dia, porque parece que o seu estado está num mau dia, e não digo que num mau dia, em péssimos dias. O senhor pode, governador, por gentileza, me dar um quadro do que está acontecendo em Rondônia e que o resto do Brasil nem costuma prestar atenção? No norte, nos rincões do Brasil, a gente não costuma prestar atenção, só quando morre gente pra caramba, com falta de oxigênio, aí vai a equipe, a imprensa nacional vai cobrir. Mas o que acontece nos estados lá dos contrafortes, das fronteiras brasileiras, no meio da Amazônia, ninguém tá nem aí. Daí quando morre gente pra caramba, olha, estamos aqui em Rondônia, coitado do povo de Rondônia. Também é um cinismo desgraçado que tem na imprensa, de uma forma geral. Mas, enfim, o senhor pode traçar um quadro do que o seu estado está vivendo nesse momento. É um prazer falar com o senhor. Para mim é um prazer também. Datena, está me ouvindo bem? Ótimo, perfeitamente bem. Ok, obrigado. Prazer falar com você também, Datena. A falar aqui também sendo atendido por toda a sua equipe. Foi muito bem tratado agora, né? Antes da nossa entrevista. Quando eu peguei o estado de Rondônia em 2019, para você ter uma ideia, nós tínhamos 85 leitos. Nós temos uma população aqui de 1.800.000 pessoas. Ou seja, não é nem um pedacinho da população de São Paulo, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos todos os problemas que existem em todo o nosso país, em todos os estados, né? Questões que afetam a população, a questão da saúde, da segurança, enfim, todos os problemas. Então, quando eu peguei o estado de Rondônia, né, nós tínhamos várias dívidas, um valor de milhões de reais, 420 milhões abaixo do orçamento necessário, né, não se conseguia aplicar em nada, fazer nada. Né? Mesmo assim, o que nós fizemos? Nós cortamos a questão de contratos que nós analisamos, né, todos os contratos, e vimos que haviam contratos que não eram tão necessários de existir. Então, com isso, nós conseguimos cortar, né, na carne isso daí, né, tirar esses contratos, né, cancelar, encerrar os contratos. Conseguimos economizar nessa situação 200 milhões de reais, né, que a gente lembra que eu falei 420 milhões, né? E ao mesmo tempo nós fomos trabalhando no sentido de economizar na máquina pública. Isso tudo para quê? Porque eu penso que o Estado ele tem que ser o menor possível, né, e permitir com que a população se desenvolva, né, com que a população consiga criar os empregos, as indústrias cresçam, né, isso gera emprego e, logicamente, acaba gerando ICMS também, que depois é transformado em estrada, em hospitais e etc. Então, como eu nunca fui candidato a nada e nem nunca fui político anteriormente na minha vida, e eu estou tentando fazer o que eu gostaria de ver um governador fazendo, né? E também não estou preocupado com a eleição de 2022. Não sei se eu vou concorrer, né? Mas não estou preocupado com isso. É bom que eu fale logo aqui, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós conseguimos criar leitos de UTI. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 85 leitos. Nós temos quase 300 leitos agora de UTI, né, criados, né? Isso com apoio também do governo Aumento federal. grande, mas que ainda me parece pouco para o que está acontecendo aí, não? Exatamente, porque existe uma limitação, né? Por mais que a gente vá criando leitos e criando os leitos, até onde a gente consegue criar leitos? E a mesma coisa é isso que aconteceu. Nós temos um hospital aqui em Porto Velho, é um dos piores hospitais, não em razão dos profissionais de saúde que trabalham lá, que são muito competentes, por sinal. E não estou falando isso politicamente, estou falando verdadeiramente, eles são excelentes profissionais. O problema é que a estrutura já tem 40 anos, então não tem mais condições, né?
Foi um prédio doado à época, né, e que foi sendo consertado e fazendo manutenção. Tem um momento que não dá mais. Então, nós vamos construir, né, nesses 2 anos, creio, o novo hospital já está para licitação, um hospital grande que vai atender a população. A pandemia, ninguém estava esperando pandemia, Datena, nenhum de nós, né? Então, o que eu fiz? Chegou no mês de... Pode falar, desculpa. Não, no mundo inteiro, países como Alemanha, sim. França, Itália, Estados Unidos, que você pensavam ser inexpugnáveis, ficaram de joelhos para a pandemia. Estão todos aí quebrados, arrebentados, porque nunca investiram em saúde. Investiram em bomba atômica, em arma nuclear, mas nunca investiram em saúde. Quando teve a primeira pandemia, viram que o Bill Gates estava certo, que o Stephen Hawking estava certo. Investiram em armas, mas não investiram em vacinas. Não investiram em fábricas de vacinas e daí por diante. Tanto que tem uma fala aí que o estudo para combate do coronavírus, né, ele já estava em andamento lá atrás, só que aí desistiu de fazer investimento nisso. Talvez se tivesse feito lá atrás, a vacina já existiria há muito tempo, né? Mas vamos lá. Então, a gente acabou criando esses leitos de UTI. Nós fizemos, ao invés de comprar um hospital de campanha de 100 leitos, esse hospital de lona, né, que ele é feito de lona e de madeira, a gente decidiu que custaria aqui para a gente 23 milhões de reais. E algo que vai embora. Então, nós trabalhamos aqui... Foi oferecido ao senhor o hospital de campanha? Foi oferecido? De 23 milhões. 23 milhões. Quem ofereceu? Quem ofereceu? Todo mundo. Vinha aqui, empresários, falando com o nosso secretário de saúde, Casa Civil, né? E aí o que aconteceu? Nós não compramos, decidimos comprar um hospital, e eram 100 leitos. Decidimos comprar um hospital de alvenaria, que foi totalmente reformado. Inclusive, os meus filhos nasceram nesse hospital, Regina Passes, né? 140 leitos, tem um estacionamento de 1.000 metros quadrados à frente, né? Várias UTIs, inclusive gerador de oxigênio para poder utilizar. Então, é um hospital que está trabalhando, a gente está chamando esse hospital de hospital de campanha, né? Mas ele não é de lona, e posteriormente ele vai servir como complemento para poder atender a população, tão logo esteja... a pandemia vai acabar, né? Então logo esteja pronto. Mas vai ficar durante muito tempo, por aí, nós temos que conviver com ela. Foi uma visão essa do senhor de comprar esse hospital e foi o que disse o Calil. Ele falou, Datena, eu não fiquei comprando respirador e nem hospital de campanha, porque para respirador você precisa ter gente para operar o respirador. Então, o que eu fiz? O Calil, prefeito de Belo Horizonte, foi eleito no primeiro turno com uma larga margem em relação ao segundo colocado, tanto que a população aprovou a gestão dele. O que o Calil fez? Ele reforçou o sistema público de saúde que tinha em Belo Horizonte e deu resultado, tanto que ele foi super, hiper bem votado. Agora, o senhor me disse ainda o quadro que nós estamos vivendo em Rondônia, se é parecido com Manaus, se os pacientes têm que ser transferidos para outros estados, se tem gente morrendo por falta de oxigênio. Infelizmente, graças a... primeira coisa, aqui em Rondônia não vai faltar oxigênio, né? A gente trabalhou muito em relação a isso, né? Nós compramos bastante oxigênio, não teve problema de fornecimento. Nós botamos, inclusive, um tanque de 21.000 metros cúbicos para poder atender o nosso hospital de campanha, esse que eu falei que é de alvenaria. Nós, enfim, fizemos tudo o que era possível. Agora, uma coisa que é importante eu passar, isso não só para o nosso pessoal, nossa população de Rondônia, né, que está cansada, a população, ela se cansa, né? O ser humano, nós somos assim, né? Existe um momento que você não aguenta mais. Você não aguenta mais ficar impedido de ir a tal lugar, né? Ou não poder fazer a sua academia com medo de contaminação.
existe um momento que a população, o ser humano se cansa, né? Então, a população agora, nesse Réveillon, eles fizeram festa, por mais que nós tenhamos orientado para que não fizesse. Eu acredito que isso foi no Brasil inteiro, né? O Brasil todo fez isso, né? E aí, conclusão, acabou contaminando muita gente. Essa curva nossa, ela está ascendente ainda, infelizmente. Nós curamos 130 mil pessoas, né, do Covid, né? Mas nós temos aí 2.000 pessoas que faleceram em relação, parece pouco em relação ao que tem acontecido em todo o Brasil, e nós estamos com uma taxa de letalidade de 1,8, né, um valor bem abaixo do que acontece no país como um todo, né, de 7%, 6%. Né? Então, a gente está com um valor abaixo. Mas como nós tivemos limitações para poder dar tempo de construir mais leitos, né, de UTI, então eu tive que contar com apoio tanto do governo federal, né, para nos ajudar a transportar, né, os pacientes para outros estados, né, que tivesse vaga, como também dos próprios governadores, que foram extremamente parceiros, né, para poder atender essa necessidade que nós sofremos. O governador do Mato Grosso do Sul, também do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, eles foram muito parceiros, receberam aí vários dos nossos doentes entubados, é bom que se fale, tá? E assim a gente está conseguindo salvar vidas. Alguns já retornaram, né, foram curados, né, com esse apoio, né. Nós tivemos, infelizmente, um óbito, né, dessas pessoas que foram, mas infelizmente aconteceu, né. Ocorre que a gente está trabalhando muito, Datena, trabalhando muito, né, para poder ir lutando contra a corrupção todos os dias. É bom que se saiba. Eu tenho nojo de corrupção, tenho nojo, né? E eu vou dizer uma coisa interessante aqui para você. Sabe quantas pessoas me ofereceram coisas erradas aqui no Palácio Rio Madeira? Ou em qualquer outro lugar aqui do estado? Nenhuma, né? Nenhuma. Claro. Nenhuma. A assombração sabe para quem aparece. A assombração sabe para quem aparece. É verdade. Nenhuma veio até mim pedir nada, nem oferecer nada de errado. O mais errado, né, que eu vi, mas não teve cara de erro, foi a questão do hospital de campanha de 23 milhões. Né? E que, mesmo assim, era o valor... Foi alguma instituição aqui de São Paulo, do Rio, que ofereceu ao senhor? Da onde foi por 23 milhões? Foi por aí, por essa região aí, a tua região. Foi o Iabas que ofereceu para o senhor ou não? Foi o Iabas? Eu não lembro o nome da empresa, mas foi de São Paulo que ofereceu, né, o hospital de campanha e veio acompanhar o Iabas é o que fez o hospital de campanha daqui e do Rio de Janeiro. Então, o senhor não quer ver com o assessor se foi Iabas, só para saber? Porque foi o mais próximo do errado que o senhor observa. Iabas. Às vezes foi o Iabas. Aí pro Fernando. Eles vão, porque o Iabas fez aqui e fez no Rio de Janeiro. É bom verificar, que é interessante saber. Deu certo? Vidente que não. Gastaram uma baita de uma grana, depois tiveram que voltar atrás a toque de caixa. É só você perguntar para o Witzel se deu certo. O Witzel está quase que empichado e preso. Ofereceram para ele lá 7 hospitais de campanha, entregaram um quebrado e meio que funcionou durante acho que 2 semanas, que foi de São Gonçalo. Do Maracanã, 250 bilhões eles levaram. De 7, meu Deus, é muito dinheiro. Entregaram. E aí usaram o dinheiro aqui de São Paulo, segundo denúncia do MP, para pagar advogado lá no Rio. Desviaram o dinheiro que recebia da Prefeitura de São Paulo. Esse Iabas tem contrato aqui em São Paulo desde a época do Haddad, passando pelo Dória e chegando ao Covas. Quando fez o hospital de campanha aqui, os hospitais foram subutilizados,
ao mesmo tempo em que eles ergueram essas estruturas aí, eles contrataram 500 funcionários do Hospital Albert Einstein, a prefeitura contratou, não é? E ao mesmo tempo, mesmo fazendo o hospital de campanha, a prefeitura alugou leitos do Albert Einstein, pagando R$ 2.000, entendeu? E fizeram um hospital também do AMB com 1.800, 1.900 leitos, que não chegou a ocupar 70%, 80% da capacidade. Quando choveu, parecia Cataratas do Iguaçu. Fazia um frio, não sei se foi superestimado, acho que foi superestimado de uma forma planejada. Chovia que nem das Cataratas do Iguaçu. E tem mais, deslocaram funcionários de UBS para esse hospital e deixaram as UBS desfalcadas. Quando eu falei assim, olha, os caras lá estão quase prendendo o Witzel no Rio de Janeiro, e vocês desativem os hospitais aqui, que vocês não estão usando, porque vocês não vão preso que nem o Witzel lá, o Witzel, ou vão ser empichados. Ah, mas não demorou 2 minutos, gastaram 50 milhões aqui. A manutenção era de 15 milhões e nós entrevistamos pessoas aqui acostumadas com o hospital de campanha e os caras disseram assim, mas 15 milhões não tem nada para você fazer de manutenção do hospital de campanha. Principalmente do AMB, que é coberto. Gasta muito com a elétrica, mas eletricista de 15 milhões, eu acho uns caros aqui para arrumar tomada, luz. Mas de 15 milhões não vi até agora. Conseguiu saber quem foi o hospital que ofereceu a construção aí? Conseguiu Se foi levantar? de São Paulo. O Datena, precisa ver se está com nome novo já, né, o IABAS, né? O Instituto Brasil Saúde. Não, mas na época estava com o nome velho. Na época é capaz de aparecer lá de novo, com o nome novo. É isso aí. Não é? Capaz de aparecer. E o Edson Aparecido, ele ligou aí para falar aí ou não? Não foi visto. Até ele ligou para andares superiores. Ah, é? Ligou para São Pedro, São Paulo. Secretário de Saúde aqui, que foi defender esse instituto, dizendo, olha, nós não queremos, porque um MP descobriu fortes indícios de crime desse hospital, está sendo averiguado, hospital não, dessa instituição, que é o IABAS, aqui em São Paulo também. Como teve no Rio, descobriu aqui. O cara que mete a mão em todo lugar, não tem fronteira. Bom, mas esse cara tá demorando muito, esse Fernando aí. Se demorar mais ainda, eu vou começar a desconfiar desse cara aí também, que não fala o nome do Instituto até agora. Não, tá com problema de sinal aqui. Fica de olho nele. Fica de olho nele aí. Fica de olho nele, ele tá demorando muito para falar. Bom, mas o Fernando é um bom secretário, ele tá. Bom, mas é bom ele ligar logo para você aí. Ô, Fernando, deve estar vendo a nossa entrevista, né? Quando chega a hora do vamos ver, o problema é que cai o sinal. Esse é o. Tem um problema no 5G, né? Enquanto derruba o sinal dele. Eu vou puxar a orelha dele ali. Enquanto não está chegando essa informação, Datena, a gente fica bastante triste, né? Porque nós entramos no governo, né? Eu tentando economizar para poder aplicar e investir, né? Você imagina que Rondônia ainda existem muitas estradas por fazer, né? Essa é uma realidade do estado. É um estado que tem crescido muito, né? Desenvolvido muito, e a gente estava inclusive operando, né? Os nossos doentes. Nós zeramos a fila de pessoas que, por exemplo, estavam com catarata, né? Então, pessoas que não enxergavam há 3, 4 anos, pessoas que não viram o netinho crescer, nem nascer, né? E aí choravam, né? E isso foi muito bom. E qual é a população do estado mesmo, governador? Qual é a população do estado? 1.800.000 pessoas. Mais Olha, ou menos. são 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Você vê que
É que o Brasil é um país continental e as cifras são muito grandes. Por exemplo, o país que mais conseguiu vacinar até agora foi Israel. Quase metade da população, e está dando certo. A boa notícia, todas as boas notícias vêm de Israel, porque parece que está caindo muito o número de contaminados, principalmente dos que foram vacinados com 2 doses e acima de 60 anos. Mas lá, Israel tem 9 milhões de habitantes, é 3 vezes maior que Rondônia. Pequeno. Você vê como uma encrenca sua aí não é brincadeira. A encrenca sua aí é grande, são 2 milhões de habitantes. Tomara que dê certo. A vacinação, como é que está aí, governador? Nós recebemos 107.008 doses até agora. Né? Isso é o suficiente para abastecer, para poder fazer a vacinação de 64% dos nossos profissionais de saúde. Ainda não dá para vacinar todos, mas a gente tem feito isso daí. Quem vacina, na verdade, são as prefeituras. Né? Nós temos alguns polos de frio aqui no estado, pegamos a vacina, imediatamente levamos para essas câmaras frias, né, de frio, e aí... O governo está fazendo acordo com laboratórios? O governo está fazendo a parte... Não, a gente está seguindo o plano federal, né? O que o governo federal está fazendo, nós estamos cumprindo, porque não é o governo federal que é o responsável pela vacinação da população. Então, a gente está seguindo. É lógico, se o governo federal, né, decidir que a gente, ou seja, liberar para que a gente possa adquirir vacinas, né, então, sem problema. A gente vai fazer a aquisição de vacinas também para poder completar. Mas eu estou seguindo o plano do governo federal, tenho conversado constantemente com o presidente Bolsonaro, com o ministro Pazuello. Quero, inclusive, aproveitar aqui para dizer que eles estão ajudando muito a gente, ajudando muito o estado de Rondônia. Mandaram aeronaves para a gente poder remover os pacientes que estavam aqui também para fora, né? Entregaram equipamentos também para o governo do estado de Rondônia, mandou recursos também para o governo do estado. E então eu não tenho o que reclamar, não, né? Sendo bem sincero aqui. Né? E quanto aos seus vizinhos aí, e quanto aos seus vizinhos aí, Roraima e Amazônia? A gente tem atendido todos os pacientes do sul do Amazonas, o Maitá, a Lábrea, né, estão sendo atendidos aqui em Rondônia, né? Então, porque é mais fácil vir para cá do que subir para Manaus. Tem barco, é difícil para eles. Então, isso também provocou esse acúmulo de pacientes, né, nos nossos hospitais. E a gente recebe. A gente tem que receber porque é questão humanitária. Eu não vou fechar a fronteira e falar, não, vocês não entram aqui porque vocês são do Amazonas, né? Eu não posso fazer isso. Então, a gente estamos atendendo os pacientes que chegam desses municípios, né? Assim como os demais governadores que eu citei aqui ainda agora também estão atendendo os nossos, né? Então, vereador, um dá a mão para o outro. Vereador, quais são as suas principais necessidades no momento terrível que a pandemia ataca, não só no Brasil, mas no norte do Brasil e no mundo inteiro? Olha só, como eu falei, a gente tem buscado o equilíbrio econômico, mas nós temos dificuldades aqui de médicos. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós precisávamos abrir mais 10 leitos de UTI e nós não tínhamos médicos, né? O médico aqui, que trabalha diretamente com Covid, para a gente falar em salário, ele ganha um pouco mais de R$17 mil, né? E a gente não conseguiu trazer médicos para cá, né? Ou seja, eu não sei qual é a média de salário no Brasil, mas é um bom salário, eu imagino, né? Então, a gente não conseguia. Agora o governo federal encaminhou alguns médicos para cá, que estão nos ajudando, né? São 5 médicos no total. Alguns nós conseguimos contratar,
mas nós ainda precisamos de profissionais médicos para atender aqui no estado. Então, esse Qual é o salário? Porque tem muita gente que está demanda. ouvindo aí, tem muito médico aí que, óbvio que a demanda é muito grande, mas qual é o salário? Porque pode ser que tenha gente que se interesse aí para Rondônia, aí, porque está precisando de médicos. Isso. Trabalhando diretamente, porque é específico para trabalhar com Covid, né? É R$17.500, mais ou menos, né? Para poder trabalhar. Então, acredito, por exemplo, médicos que se prepararam para a UTI ou querem ajudar a trabalhar na UTI, é importante que venha aqui para o estado, né? Vai ser bem acolhido, né? E poder ajudar a população rondoniense aqui. Vereador, o senhor conseguiu falar com o secretário aí ou não? Na verdade, foi um equívoco meu, tá? A empresa não é de São Paulo, tá? Foi equívoco meu. A empresa é do Paraná, tá bom? Do Paraná. Então não foi a mesma empresa mas que ofereceu, essa empresa também tem ramificação no Paraná. O senhor sabe o nome da empresa? Sabe o nome da empresa? Qual o nome? Vamos lá. Só um minutinho. Acon Engenharia. Acon Engenharia. E aí o senhor percebeu que... AKON. AKON. Vamos ver se tem alguma ligação aí, Agostinho, o instituto que nós falamos, mas quem sabe, né? Porque o governador falou assim, o quê? 23 milhões? Pode ir embora com o hospital 23. De campanha que eu vou comprar um hospital velho que tem aqui, vou reformar e deu super certo. Governador, foi um prazer falar com o senhor, que Deus proteja aí o povo do norte do país, não só o seu estado, mas os estados do norte que estão sofrendo uma barbaridade. Um abraço grande, tenha um bom dia e saúde. Obrigado, eu fico muito agradecido. Precisando, eu estou sempre à disposição para atendê-lo. Lembrando que eu sempre assisto seu programa, né? Sou um fã aqui, né? Vamos em frente aí, trabalhando firme e que a gente consiga logo sair dessa situação de pandemia. Isso aí é independente de crença, independente de partidos, né? Eu queria muito que o povo brasileiro se unisse para que nós possamos, o quanto antes, sair dessa situação tão terrível. E que uma coisa que eu sempre gosto de falar, que essa corrupção, esse sistema podre do Brasil, né, que se instalou durante muitos anos, seja explodido, vamos dizer assim, seja cancelado de vez. Vai demorar, mas que a gente consiga lutar contra isso. Obrigado então, governador. Sorte e saúde. Lembrando que o UOL, o maior portal do país, transmitiu também essa entrevista. Tenha um bom dia, governador. Obrigado, bom dia. Olha,